E aí, gente, tudo certo? Então, tô voltando aqui de novo para poder fazer mais um vídeo. Fiquei bem feliz com o feedback dos outros vídeos, a resposta de vocês, achei bem interessante. E sei que o resultado vai ser legal também na vida musical aí de vocês. Então vamos pro assunto de hoje, vamos falar sobre intervalos. É um assunto bem chatinho de entender, mas é fundamental a gente entender essa parte de intervalos, porque é a partir dos intervalos que a gente entende formação de acorde, melodias e tal. Então o intervalo ele é essencial. Antes da gente entrar propriamente no assunto sobre intervalos, vamos falar um pouquinho sobre características principais do som. Eu vou usar a princípio uma só das características, que é a altura, mas a gente também tem outras características. A gente divide a música, né, em melodia, harmonia e ritmo. O borro médio também traz o contraponto. E uma das as características principais do som são altura, duração, intensidade e timbre. Eu vou me limitar só em falar sobre a altura. Em outros vídeos eu falo das outras características. Então a altura ela é determinada pela frequência das vibrações, isso é, da sua velocidade. Quanto maior for a velocidade da vibração, mais agudo será o som. Vamos pensar no seguinte: a gente tem. Vamos usar dois instrumentos de corda. A gente tem o cavaquinho e o violão. O violão, todo mundo sabe que é maior que um cavaquinho, né? Então, pela corda ser maior, a vibração ela é mais lenta, porque você tem que vibrar um corpo maior, que é a corda do violão. Então, o som do violão ele é mais grave que a corda do cavaquinho, que o som do cavaquinho, porque a corda do cavaquinho é uma corda menor. Então, a vibração ela vibra um corpo menor, então ela vibra mais rápido. Então, você tem essa diferença, e essa diferença é determinada pela altura. Então, quanto mais alta for a nota, mais aguda é a nota. Quanto mais baixa for a nota, mais grave é a nota. Na escrita musical, a altura é representada pela posição da nota no pentagrama e pela clave. A alternância de notas de alturas diferentes resulta em melodia. A simultaneidade de sons de alturas diferentes resulta em acordes, que são a base da harmonia. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um caderno de música, normalmente a gente estuda com caderno de música, a gente tem a pauta musical, que é o pentagrama. Então a altura ela é definida ali. Ou seja, quanto mais acima da pauta você escrever a nota, mais alta, ou seja, mais aguda ela será. E quanto mais para baixo da pauta você escrever, mais grave essa nota será. Gente, repara no cachorro no fundo não, que sempre que eu vou gravar, acho que ele adivinha e ele começa a fazer o show dele, mas não tem problema. Então, seguindo, quando a gente faz notas em alturas diferentes e alterna essas notas, a gente está formando uma melodia. Quando a gente toca essas notas ao mesmo tempo, a gente faz uma harmonia. E aí vai um bom exemplo. Então, depois dessa pincelada nesse assunto sobre altura, que tem tudo a ver com o assunto agora, vamos falar sobre propriamente o que é o intervalo. Então, o intervalo é a diferença de altura entre dois sons, é a relação existente entre duas alturas e é o espaço que separa um som do outro. A gente pode classificar o intervalo de diversas maneiras. Primeiro, ele pode ser um intervalo melódico ou harmônico. É um intervalo melódico quando ele é formado por notas sucessivas, ou seja, uma depois da outra. Já o intervalo harmônico ele é formado por notas simultâneas, ou seja, feitas ao mesmo tempo. Essa outra classificação é bem simples. O intervalo ele pode ser ascendente ou descendente. Ascendente, quando a primeira nota é mais grave do que a segunda, ou seja, indo de uma nota mais grave para uma nota mais aguda. E o intervalo descendente é ao contrário. A primeira nota é mais aguda do que a segunda, ou seja, eu estou numa nota mais aguda e estou indo para uma nota mais grave.
O intervalo ele também pode ser um intervalo conjunto ou um intervalo disjunto. O intervalo conjunto ele é formado por notas consecutivas, ou seja, uma nota do lado da outra. Já o intervalo disjunto ele é formado por notas não consecutivas, ou seja, notas que não estão uma do lado da outra. Você precisa dar um salto entre outras notas para formar o intervalo disjunto. Uma outra classificação que nós podemos usar, e que essa a gente vai usar bastante, é a seguinte: o intervalo ele pode ser simples ou composto. O intervalo simples ele é formado por notas que se encontram dentro do limite de uma oitava. Ou seja, eu tenho um dó, o dó seguinte a esse primeiro dó é o limite de uma oitava. Então, o intervalo simples ele é formado por notas que se encontram dentro do limite de uma oitava. Oitava. Já o intervalo composto ele é formado por notas que estão fora do limite de uma oitava, ou seja, elas ultrapassam esse limite. Então, o intervalo composto é formado por notas que ultrapassam esse limite de oitava. Oitava. Bom, já vimos todas essas classificações de intervalo. Uma coisa que eu não falei nas imagens anteriores é que o intervalo, ao mesmo tempo, ele pode ter várias classificações. Então, por exemplo, ele pode ser um intervalo melódico e ascendente ao mesmo tempo. Ele pode ser um intervalo melódico, ascendente e disjunto ao mesmo tempo. Ele pode ser um intervalo harmônico, harmônico, conjunto ao mesmo tempo. Ele pode ser um intervalo melódico e composto ao mesmo tempo. Então, essas classificações elas podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, a gente viu todas essas maneiras de classificar o intervalo. Agora a gente vai ver como é que a gente mede esse intervalo. Então, como é que a gente vai medir a distância entre uma nota e outra? Eu posso medir de duas maneiras: de maneira numérica e de maneira qualitativa. Então, os intervalos são medidos de duas maneiras: numericamente e qualitativamente. A classificação de intervalos é feita segundo o número de notas contidas no intervalo. As notas que formam o intervalo também são contadas. Como assim? Vamos pegar como exemplo a nota Dó e a nota Fá. Então, eu vou medir o intervalo que eu tenho entre a nota Dó e a nota Fá. De maneira numérica, eu vou contar do Dó até o Fá. Então, o Dó, eu tenho uma nota, Ré, 2, Mi, 3, Fá, 4. Então, eu posso dizer que do Dó para o Fá, eu tenho um intervalo de quarta. Um outro exemplo, do Dó para o Mi. Então, eu tenho a nota Dó, a primeira nota, depois o Ré, que é a segunda, e o Mi é a terceira. Então, eu digo que do Dó para o Mi, eu tenho um intervalo de terça. É dessa maneira que eu classifico o intervalo numericamente. Outro exemplo usando uma outra tônica. Vamos pensar em Sol. Do Sol para o Ré. Eu estou pensando de maneira ascendente. Então, eu estou fazendo o intervalo subindo. Ou seja, de maneira ascendente. Então, do Sol para o Ré. Então, vamos contar. Eu tenho o Sol, que é a primeira nota. O Lá é a segunda. O Si é a terceira. O Dó é a quarta. O Ré é a quinta. Então, eu digo que do Sol para o Ré, eu tenho intervalo de quinta. Agora, se eu fizer esse mesmo intervalo, só que de maneira descendente, eu pensar do Sol para o Ré, só que de trás para frente. Então, eu vou contar as notas que eu tenho entre Sol e entre Ré de maneira descendente. Então, eu tenho o Sol, a primeira nota, o Fá é a segunda nota, o Mi é a terceira nota,
o Ré é a quarta nota. Então, do Sol para o Ré de maneira descendente, ou seja, descendo, eu tenho uma quarta. Do Sol para o Ré de maneira ascendente, eu tenho uma quinta. Então, com isso, a gente conclui o seguinte: o intervalo de primeira ele tem uma nota, o intervalo de segunda tem duas notas, o intervalo de terça tem três notas, o intervalo de quarta tem quatro notas, o intervalo de cinco notas, o intervalo de sexta, seis notas, o intervalo de sétima, sete notas e o intervalo de oitava, oito notas. Esses intervalos, eles estão dentro dos intervalos simples, a gente viu lá no início. Tá, vou deixar alguns exemplos aí desses intervalos simples a partir da nota Dó. A classificação numérica do intervalo ela não leva em consideração nem os acidentes nem as claves. Acidentes a gente já viu em vídeos anteriores, e claves, já acredito que a maioria conheça, mas para quem não conhece, eu vou estar preparando mais para frente uns vídeos sobre leitura de partitura, tempo, divisão rítmica, essas coisas assim. Tá? Então, a classificação numérica do intervalo não leva em consideração nem os acidentes, nem as claves. Vou colocar o piano de novo. Então, por exemplo, a gente viu que do Dó para o Sol é um intervalo de quinta. Se por acaso eu usar um Dó e Sol sustenido, esse intervalo continua sendo um intervalo de quinta. Se eu usar Dó, Sol, bemol, esse intervalo continua sendo um intervalo de quinta. Outro exemplo, Dó pro Fá. Dó pro Fá é quarta, mas Dó pro Fá sustenido também é intervalo de quarta. Dó pro Mi é terça, mas Dó pro Mi bemol ainda é intervalo de terça. Essa questão da qualificação do intervalo referente a sustenido, a bemol, a gente vai ver no próximo vídeo, que é onde a gente fala da classificação qualitativa dos intervalos. Então, para completar essa parte da classificação numérica dos intervalos, vou colocar alguns intervalos compostos. Então a gente começa com o intervalo de nona, que tem 9 notas, o intervalo de décima tem 10 notas, o intervalo de 11ª tem 11 notas, de 12ª tem 12 notas, de 13ª tem 13 notas, e assim vai. Alguns exemplos aí de intervalos compostos. Então termina essa primeira parte sobre intervalos por aqui. No próximo vídeo vou estar dando continuidade falando sobre a classificação qualitativa dos intervalos. Então, que tenha sido de bom proveito, que você tenha aprendido. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. A gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço a todos.